Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um Sol em Prosa, o podcast da Sol. E hoje a gente recebe aqui nos estúdios o João Vitor de Oliveira, suplente do Moçambique São José, para a gente conversar sobre o Congado. Olá a todos, como a Cissa disse, meu nome é João Vitor. Estou hoje como suplente do Moçambique São José e venho aqui hoje para a gente poder abordar um assunto que nossa cidade se molda em torno dele, que é o Congado, que é do interesse de toda a população dourense e até de nossa região, pois o Congado dourense incentiva e agrega no Congado de toda a nossa região. É isso aí, João, você falou tudo, né? Inclusive o Congado e a Congada e os reinados, eles foram recentemente reconhecidos como Patrimônio Cultural do Brasil pelo IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Artístico Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. João, você é um jovem congadeiro, né, Sim. moçambiqueiro. O Moçambique é um terno de origem, né, muito tradicional, muito admirado. Como é que começou? Eu sei que você também é um estudioso, né, do assunto. Então, quero que você conte, primeiramente, como é que o Congado começou? Quais são as origens do Congado aqui em Dores? Existem várias teses, muitas pessoas contam várias histórias. Por quê? Porque até dentro da cultura de matriz africana, a gente não existe nada escrito que se comprove essa trajetória. Foram histórias contadas de pais para o filho que veio trazido dentro de cada família. A história oral É mesmo, só né? uma história oral. A história mais vista é que o Congado começou na região do Quilombo dos Porcos e do Quilombo do Cerrado. O Quilombo dos Porcos fica onde? Na região rural dos Na Porcos? região rural dos Porcos e o Uhum, Quilombo do Cerrado, onde se localiza o bairro Juiz de Fora, popularmente conhecido na nossa cidade como Cerrado. uhum. E aí, você tem origem nesse início todo? Se você disse que você tem, o seu bisavô. Por trajetória, por parentesco distante do meu bisavô, a família dos Gomes e dos Nisos, se diz que eles que se começaram a formação desses quilombos na cidade. Então, os quilombos eram refúgios de resistência Desses- dos des- negros escravizados. E a cultura negra já começou a ser realizada ali, né? Um local de efervescência onde os negros podiam Expressar. expressar, exatamente. E aí Dores teve esses quilombos. Dores teve esses quilombos. Por que que Dores teve esses quilombos? Porque, além de tudo, Dores fez parte da picada do Goiás, que todo mundo sabe. O que Uhum, que era essa picada do Goiás? Era uma trajetória onde eles transportavam ouro. uhum. Fez parte da colônia imperial de Pitangui, que como tinha o rio e não tinha a ponte, eles davam a volta e passavam por Douros do Indaiá aqui para Uhum, transportar ouro. uhum, E a localidade da nossa cidade era muito bem vista, porque ficamos centralizados em meio de dois rios, o Rio São Francisco e o Rio Indaiá. uhum, que é bem estratégico, né? E aí começou o Congado aqui em Dores. E aí conta mais pra gente, assim, como é que foi até chegar nos dias de hoje, João? Ah, até chegar nos dias de hoje ocorreu muitas coisas. O Congado teve parte de não ser aceito pela igreja, Uhum. porque por certa época a igreja católica não aceitava as festividades. Teve a parte do Congado ser realizado na porta de um devido capitão. Muitos dizem que por desavença, mas é por ideias diversas que um tinha do outro e não chegava em um bom senso. Uhum, uhum. Até hoje também, né? A E, gente é um exemplo disso também que nós temos 6 associações, sei, né? Justamente por conta desse crescimento, foi né? por Dessa esse expressão crescimento cultural, da expressão. né? Exatamente. E aí teve um momento que a igreja resolveu então abraçar essa expressão que até então era somente do negro, né? Chegou um momento que ela era mal vista pela igreja, o Congado. E em que momento que a igreja resolveu incluir essa expressão que não era católica, né? Não era dos brancos, nas suas comemorações? Há vários relatos, há várias teses que explicam, mas mu muita das coisas foi pelo seguinte: um dos motivos era porque perdia seus fiéis e passaram a notar
que não era algo diferente, era algo que crescia e que agregava também, Sim. que era algum ato de fé que ali estava. Uhum. Porque era uma festa que sofria preconceito, né? Por conta do negro ter trazido lá da África a simbologia, né? Que era africana, né? Então, você pode contar um pouquinho para a gente sobre isso? Assim, qual que é essa relação do negro com, por exemplo, no que os negros acreditavam, né? Porque tem a figura da Nossa Senhora também, então. Os negros trazidos do Brasil, eles tinham uma cultura religiosa monogâmica. Uhum. Cada região da África acreditava e Não Deus. cultuava um deus físico, Uhum. mas eles tinham na mente deles e criam que existia um deus maior, Olorum, Deus criador. Mas só que cada um deles acreditava numa divindade maior, que é conhecido por todos como Orixá, Uhum. que ali eles cultuavam. Os negros vindos do Brasil, vindos da África para o Brasil, aqui foram proibidos de manifestar toda a sua cultura. Uhum. Tudo que era da cultura negra foi descriminalizado. Uhum. Não podia ser feito e nem realizado. Por quê? Porque era mal visto pelos brancos. Porque naquela época não existia polícia e o poder era do clero e da monarquia. A monarquia e o clero mandavam e todo mundo obedecia. Uhum. Então, aconteceu de ser realizado o sincretismo religioso, Que é justamente essa mistura foi essa cultural, né? mistura. Tudo começou que os negros pegou cada orixá e cada deus dos cultos africanos que eles trouxeram e sincretizaram eles a um santos da Igreja Católica. Sim. Eles viram que São Jorge tinha o mesmo sincretismo que Ogum, Uhum. então falaram, então vamos passar a moldar. Rebatizaram, Eles então, né? rebatizaram. Para que pudesse ser Ali, realizada. eles faziam artefatos com pedras, ferramentas de ferro ou alguns outros elementos, Uhum. até escondiam debaixo da terra ou de trás da parede e colocavam na frente desses artefatos, colocavam-se as imagens dos santos das igrejas católicas Para disfarçar, para né? disfarçar. Aí Uhum. foi o sincretismo usado no nosso país. E a figura da Nossa Senhora do Rosário? Porque hoje, assim, a gente vê que o Congado e Festa do Rosário é a mesma coisa, né? Virou tudo uma coisa só. A figura de Nossa Senhora do Rosário é a Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Como é que apareceu essa figura na cultura congadeira? Ela, como ela apareceu em toda a cultura nacional que a gente tem religiosa católica, apostólica romana, na Congada também foi da mesma forma. Nossa Senhora é uma só que com várias aparições em demonstração de fé e respeito e humildade. No Congado, na época da escravidão, os negros sendo descriminalizados, apanhavam, eram Uhum. chicoteados, não tinham direito a nada. Nem a manifestar sua cultura, sua Não. fé, né? Ela veio aparecer e deu-se a sair de dentro de uma gruta com os negros. Foi a partir daquele momento, no meu entender, no meu ponto de vista, que onde começou a ter um fim no preconceito. Por quê? Porque é uma história que é contada, mas não se prova, não sabe o local. É como eu disse no começo, é uma história só de fala. Uhum. Não existe nada escrito, nenhuma comprovação. Um belo dia, estavam as crianças, filhos dos monarcas e os filhos dos negros brincando. Ao se deparar numa gruta, viram um clarão. E ao adentrar nessa gruta, observaram que tinha uma moça muito bonita e com todo o resplendor. Foram e chegaram no palácio e comentaram com o pai que era o rei. Nós já vimos uma moça muito bonita. E o rei falou: Não, vocês estão de brincadeira. Vocês estão andando com os filhos do negro fedido e estão aprendendo a mentir. Uhum. Falou: Não, pai, é verdade. Foram lá. No primeiro instante, eles levaram um padre, porque o padre era a autoridade espiritual na época. E de primeiro instante, o que que o padre fez? Jogou água benta. Jogou água benta, não fez nada, então ali ele notou que não era nada demoníaco. Porque dentro da cultura onde você joga uma água benta e não Uhum. acontece nada,
Observe-se e tenha certeza que não há nada demoníaco ali. Certo. Aí, a partir desse momento, eles já perceberam que era algo divino. Então, prepararam a festa para poder ver o que fazia. Chamaram as bandas que tinha naquela época da monarquia, tocaram, e ela ficou estagnada em meio às pedras. E naquele momento já estava a guarda real protegendo os reis, a todo instante, como sempre ficavam, e veio uma tribo indígena que existia na época de Catupé. E adentraram dentro dessa gruta. No que eles adentraram, ela levantou em meio às pedras. Só que eles deram as costas. Ela ficou parada no ar. E parado junto deles estavam os moçambiqueiros, que eram os escravos quilombolas, eram os escravos daquele local. Eles já tinham o ato de cantar e dançar. Por quê? Porque o congado veio pra gente de uma forma hoje, mas ele surgiu de outra. E naquele momento ali, eles adentraram e fizeram uma meia-lua. Eles entraram de frente, fizeram a meia-lua e ninguém deu as costas. Saíram fixamente olhando para ela. Por isso, quando o Moçambique vai sair de dentro da igreja, ele nunca dá as costas. Então ela saiu e veio acompanhando ele. E na história também se diz que quando ela saiu, todo capitão sempre carrega uma madeira. Essa madeira é chamada de bastão. Na época, eles não tinham um armamento. Eles não tinham a feição de produzir espada, de moldar o ferro, igual os brancos tinham e hoje a gente tem. E aquela madeira, vários atos que você fazia com ela, denominava a função que ia ser realizada. Se era parar, continuar ou avançar. Era através do gesto. Vocês até conseguem ver na festa, até eu faço algum demais capitão, o ato de levantar é parar. No momento quando eles estavam tocando e cantando, ao levantar, todo mundo parou e a coroa que estava em sua cabeça se assentou-se em cima do bastão. O negro pegou aquela coroa e devolveu a ela. Foi a partir desse momento que ela foi coroada como rainha dos congadeiros. E interessante demais essa história. O fato de a Nossa Senhora do Rosário ser branca, né? É uma versão também. Como você disse, Nossa Senhora é uma só, então ela pode ser branca num lugar e negra em outras expressões, certo? Portanto, a Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, ela é negra. Ô, João, e a sua história no Congado? Como é que ela aconteceu? A história no Congado, eu sempre vivi no Congado porque minha família já foi festeiro, deram café, deu almoço. Eu cresci vendo o povo lá de casa dançar. Os seus pais, avós, eles eram congadeiros também? Então, todo mundo lá sempre foi congadeiro. Do Moçambique. Não só de Moçambique. Já dançaram em outras guardas, dançaram no Catupé. Minha mãe dançou na Guardadona de Cristal, minha irmã, prima. Já tem uma tradição, né? Tem uma tradição. E aí você começou a dançar com qual idade? Uns 13 anos. Até hoje, então tem 10, 15, Eu já tô com acho que 27. 14 anos, né? 14. 14 anos que você dança. Hoje você é o suplente. Hoje eu sou suplente. Bom, sobre a questão dos símbolos, né, João? Posso chamar só de João mesmo, né? Pode. João Vitor, o preto, né? Com muito orgulho, né, João? Muito orgulho. A gente tem vários símbolos que marcam a festa durante esses 4 dias, né? E você disse para mim que cada um deles tem um significado. O primeiro que a gente poderia falar é a alvorada, que é Alvorada. justamente o início da festa. A alvorada é o início da festa. Um dos primeiros motivos é porque os negros não tinham como dançar durante o dia, porque trabalhavam. Então eles aproveitavam da noite para poder fazer seus cânticos e danças. Certo. E depois disso vem. Depois disso vinha o trabalho. E na festa, depois da alvorada, Veio a levantação do mastro. Aí levantou o mastro, marcou o início da festa. Marcou o início da festa. Porque, como você disse também, e a Rainha Perpétua já falou, o mastro é a igreja do negro. Muita gente pergunta por que o mastro é a igreja do negro. Na aparição de Nossa Senhora, quando ela apareceu, os brancos trancaram, os monarcas trancaram ela dentro da igreja. Só que trancava ela na igreja, ela aparecia na senzala de novo. Trancava na igreja, ela aparecia na senzala. Por certa vez, trancaram ela e cercaram de soldados, porque achavam que eram os negros que estavam buscando ela. E ela voltou novamente para a senzala. Aí eles ficaram encucados com aquilo
e adquiriram uma forma. O mastro já existia naquela época, mas não da forma que a gente tem hoje, como a Igreja do Negro. No período do Brasil colonial, ou até na Europa, quando era toda monarquia, o mastro era posto, era uma coroa. Porque ou uma coroa ou uma bandeira que simbolizava, era o símbolo daquela corte, da autoridade maior do local. Certo. Só que os negros fizeram o seguinte: fincaram o mastro e colocaram ela lá em cima por dois motivos. A coroa. A Nossa Senhora. A Nossa Senhora. Colocaram ela lá em cima porque os brancos poderiam ver a todo momento onde ela estava e os negros poderiam venerar ela a todo instante. E ela estava acima de todos nós, por ser a mãe de Jesus e por ser algo divino. Entendi. E depois a gente tem os instrumentos, né? Cada terno, hoje Dores tem o quê? Cerca de 40 ternos. Entre ternos de tradição, que são os de origem, e os ternos de enfeite, que são os novos, né? Que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas aí tem os instrumentos, que cada terno tem os seus próprios instrumentos. Você até trouxe um, você pode mostrar? Está aqui as gungas. As gungas. É um instrumento marcante na festa, né, João? Esse instrumento aqui é um dos instrumentos mais marcantes, ainda mais para os moçambiques. Por quê? Porque esse instrumento aqui não é simplesmente para fazer um barulho. Isso aqui surgiu pelo seguinte: os escravos quilombolas eram os escravos que fugiam. Então eles fugiam e montavam um quilombo. O quilombo era o refúgio dos escravos. Sim. Quando eles eram capturados novamente, era pegado, amarrado com correntes e preso em suas pernas umas bolas de metais chamadas guinzo. E essa bola fazia barulho. Então, quando eles corriam, eles sabiam que eles estavam fugindo de novo e capturava. Por isso que o Moçambique usa as gungas, representando os guinzos daquela época. Muita gente vai se dizer que é a corrente também faz barulho. Mas dentro da nossa trajetória do Congado, Dourense e alguns demais da região, o ato da corrente representa a gente estar em fila. O ato de estar em fila não é só uma organização, e sim eram os escravos acorrentados. Tudo tem um sentido, né? Tudo tem um sentido. Um outro símbolo que eu só descobri recentemente, e é uma bebida que é tomada, não sei se por todos os ternos, eu acredito que sejam só por alguns, né? Que você pode falar um pouquinho sobre esse ritual? É um ritual, em que momento que ele acontece e para que serve isso? Esse é um ritual passado de pai para filho, de capitão para capitão, e veio também dentro da cultura africana. Sim. Porque os negros acreditavam, não tinham a medicina tradicional, química que a gente tem, mas eles tinham medicina natural, que era através de plantas. Então, eles sabiam e entendiam de que cada raiz, além de ter uma força medicinal, tinha uma força espiritual. Então, a junção de raízes, juntamente com algum destilado, ali se formava um campo energético e espiritual em forma de proteção. De conexão também, né? De conexão também. Então vocês tomam essa bebida em conjunto antes da festa. No primeiro dia que a gente vai sair. Muitos têm o costume de ser na sexta-feira, antes de levantar o mastro, outros no sábado, e outros são todos os dias. Certo. Os cânticos também são uma coisa que acho que todos os cânticos tocam muitas pessoas, né? Sim. Em todos os ternos, as pessoas ficam muito emocionadas. O Moçambique tem cânticos específicos antigos? Essa tradição, ela vem se mantendo ou vocês fazem ajustes nesses cânticos? Não. Os cânticos, muitos se mantêm. Inclusive, um deles é o Bendito, que é uma oração cantada dentro dos Moçambiques, que ela é cantada nos momentos cruciais da festa, que é no levantamento do mastro ou na entrada da igreja, ao retirar um santo para a procissão, na descida do mastro, na casa do rei grande, na casa da rainha perpétua. Você falou de rei, né? De reis e rainhas. O que é o rei e a rainha, João? E por que eles têm que carregar coroas? E por que tem o pagamento de promessas? Qual que é essa função do rei e da rainha, príncipes e princesas, e essas coroas? Elas representam o quê? Os reis e as rainhas hoje representam para a gente os devotos. Certo.
Eles têm seu papel dentro da festa, mas também são muitos devotos. Por quê? Porque eles vieram para dentro da Congada através da cultura europeia. Porque o que a gente tem hoje chamado de procissão, naquela época era um cortejo. O que se formava? Os negros tinham um momento para eles poderem cantar e dançar, só que tudo nos parâmetros onde a monarquia e o clero deixavam. Sei. Eles faziam um cortejo ou um desfile. Uhum. Todo mundo se alinhava em torno de uma certa rua da cidade e ali vinha os reis, o clero e vinham os negros cantando e dançando, cada um representando o que sabia fazer em sua cultura. Uhum. Mas em veneração aos santos, não, porque na época nem o congado, não sentiu um congado que a gente tem, em veneração à coroa. Porque no contexto nosso histórico, muitas das vezes você vai ver falar a coroa portuguesa. Uhum. Porque o que tinha poder era a coroa. E quem tinha o poder da coroa era o rei. Entendi. E o pagamento de promessas é para as pessoas que querem alcançar alguma graça ou fazem isso como forma de Como agradecimento, forma de agradecimento. sempre dando uma volta ao É redor uma da igreja. peregrinação em forma ao redor, dando volta ao redor da igreja. Entendi. Bom, falamos de alguns símbolos e eu quero que você me conte sobre essas mudanças que aconteceram na Congada, porque nos últimos anos a gente percebeu um crescimento muito grande, né? A cidade se concentra toda ao redor dessa festa durante 4 dias, ou mais, né? Porque tem a novena antes e tudo. E a gente percebe também, João, que existe um aumento no número de ternos compostos por mulheres, né, por jovens, eh, que são chamados ternos de enfeite, não só por mulheres, mas por homens também. Como é que você enxerga, né, você estando dentro da festa, participando e também estudando, tendo esse olhar mais crítico, como é que você enxerga esse crescimento da participação branca na festa? Isso, de certa forma, pode prejudicar os ternos tradicionais ou pode fazer com que a festa se modifique? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo da forma que é como se fosse um diamante. Uhum. Independente do tamanho da pedra de diamante que for, ele só tem um valor depois de lapidado. O que acontece hoje foi algo plantado no passado. Foi algo que lapidaram antes. Houve um certo período na nossa cidade onde tinha uma apresentação na Praça Cívica e tinha uma premiação. Uhum. Então, o que é que acontece? No meu ponto de vista, eu até falo isso, muita gente pode não aceitar, mas eu estou aqui, eu, João Vitor, dando a minha opinião, Uhum. expondo o que eu sei e o que eu acho e o meu posicionamento. Sim. Então, essa premiação moldou para que isso acontecesse hoje. Por quê? Era uma premiação que Infantizava escolhia os melhores, os vamos dizer assim. melhores. Tinha premiação para melhor canto, toque, dança. Então, o Uhum. que acontece? Eles tiraram parte do que era do tradicional que ali estava para enfeitar, embelezar mais. Agregou-se que se passou a ter um fardamento fixo, algo mais organizado, porém, muitos deixou-se levar para a aparência, Para por, competição mesmo, por lado né? pela elegância, Uhum. Sei, não pela essência. não pela essência. Porque você, como eu disse, né? Você é jovem que dança num terno de origem. Sim, Então você consegue enxergar os dois consigo, lados, né? consigo enxergar os dois lados. Você percebe que a tradição congadeira, ela corre o risco de desaparecer com o tempo? Eu acredito que não desaparecer, e sim como tudo acontece no mundo desde os primórdios da humanidade, se modificar. Uhum. Porque o congado que a gente tem hoje não foi o congado que minha avó viveu. Uhum. O congado que minha avó viveu não foi o que o bisavó dela viveu. Uhum. Então, cada um viveu uma parte do congado e ela vai se moldar. Só Exato. que a gente não pode perder a essência e a origem. E o que que você chama de essência? Porque assim, você é,
porque eu enxergo a festa, eu, de fora, né? Não tendo participado, só observadora, como uma festa do negro, como uma expressão negra, né? Essencialmente negra. Mas conversando com você, né, um pouco antes, você já me fez perceber de uma outra forma, assim. Eu até falei com você que às vezes eu tenho vontade de dançar, mas eu não me sinto pertencente àquela cultura, como se eu não tivesse lugar, como se eu não fosse autorizada por mim mesma a estar ali. E você já vê a festa não como só uma festa do negro, né? Você já vê que existe que o branco pode participar também, como Pode e realmente deve. participa, né? Pode e deve. Não, pode e deve participar. Por quê? Se Nossa Senhora, que é a matriarca da festa, a mãe de Jesus Cristo, ela veio como branca para dar início ao fim de um preconceito que aqui já estava Uhum. e tem a participação de todo o clero e da monarquia europeia, a única trajetória onde o negro crucialmente tem seu principal papel é dentro de um Moçambique e dentro do ritualístico de um levantamento do mastro, de uma retirada de um santo para a procissão, de uma coroação e da Uhum. descida dos mastros. Hum, Esses são os momentos cruciais onde ali a negritude tem seu papel e sua essência. hum. Interessante você falar isso. Então, tem os momentos em que necessariamente não é que precisa ser um negro, mas que não tem como não ser, né? É, Porque eles viveram aquilo, né? viver É uma aquilo. coisa muito ancestral, né, João? O que que você sente quando você está dançando, cantando? Eu me sinto como se eu estivesse no tempo da escravidão. A partir do momento quando eu estou fardado, eu esqueço na minha mente que eu sou o João Vitor Uhum, e que a partir daquele momento ali eu estou pondo em prática o que a minha ancestralidade lutou para ter, a uhum. liberdade. Então, é muito poderoso isso, né? Você se sente fortalecido. Tem um verso que eu gosto de cantar, que ele é o seguinte: eu sempre falo para muitos lugares que eu vou, eu canto esse verso, que o meu tambor é a essência, a minha gunga é a liberdade. O preço que eu pago pela liberdade é o meu canto. Uhum. É a resistência, né? É resistência. Hoje você acha que o que que falta para essa festa ser ainda melhor? Hoje, o que eu falo, o que eu acho, deveria ter uma grande união Uhum, entre dirigentes de todas as associações de Congado de Dores, em meio ao poder público uhum. e também e juntamente com os capitães. Porque você acha que existe. Você falou, né? Desde sempre, desde que o mundo é mundo, o ser humano é um ser complicado, está ali sendo divergente, criando conflitos, e às vezes por conta de coisas que nem precisava, né? E você falou muito bem, né? É uma festa de fé, né? E em que todo mundo meio que fica igual, né, João? Então você acha que precisava de mais união? Mais união. Uhum. Hoje são 6 Seis associações. associações. E às vezes cada uma pensa de uma forma. Pensar, cada um pensar de uma forma, isso vai acontecer desde que o mundo é É mundo. mundo, é. Todo mundo tem que pensar de uma forma diferente, porque para podermos chegarmos no bom senso Uhum. e ter uma solução para tudo que acontece. Sim. Se no passado os brancos achavam que os negros eram ruins por ser negros, e os negros achavam que os brancos eram ruins por maltratar eles, Uhum. conseguiram chegar num bom senso e conseguiram a libertação que aqui tiveram? Sim. Então, hoje a gente tem a figura da Dona Ivani, que é a rainha perpétua. Uhum. É como se ela fosse A princesa Isabel a para princesa nós. Isabel para vocês. Vocês têm o máximo respeito por ela. Tem. E atendem. Dentro do Congado, independente se existe. A diretoria era para resolver a parte burocrática. Uhum. Porque, como todo mundo sabe, tudo existe uma parte burocrática. Sim. No meu ponto de vista, e o que é o certo, a diretoria
não tem autonomia dentro de nenhuma guarda de Congado. Agora, a coordenação, sim. O que Uhum. seria essa coordenação? É o capitão-mor, o coordenador e o fiscal. Uhum. Eles têm autonomia e autoridade dentro da guarda de Congada. Por quê? Capitão-mor, o capitão maior, ele está acima dos outros capitães, Uhum. Sim, entendi. E a rainha perpétua ali age como uma conselheira. como a conselheira. Uma pergunta, como é que você enxerga? Você falou sobre esses ternos de virgem, né? Que eles vão fazer parte sim, e que eles, inclusive, eles incentivam a fé das pessoas, não é Uhum. isso? E essas influências dos cânticos misturando música sertaneja, isso é bem aceito? Por muitos são aceitos. Uhum, Por minha pessoa tá em si, não aceito muito, uhum, porque dessa parte eu gosto de seguir mais a tradição. uhum. É pelo seguinte, tudo tem seu momento. Sim. Porque se eu adentrar dentro da igreja, dentro de uma missa, e tocar sertanejo, não vai ser certo. Uhum, Mesma coisa se eu for para a festa do rodeio e tocar um congado, não vai ser certo para uhum, eles. uhum. Então, tudo no seu devido lugar, com respeito. Uhum. É verdade. Você falou tudo, João. Você falou que a Quindores teve a história da igreja brasileira, né? Teve. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu sei pouco sobre a história, mas venho buscando sempre informação para poder aprender e entender como que foi. A igreja brasileira foi quando a igreja católica não aceitava a festividade, não aceitava o congado. Uhum, Então já existia a igreja brasileira e fundaram um em Douros para fazer o congado, uhum. Que é ali no bairro São no Sebastião. bairro São Sebastião. Uhum, Hoje ela está em reforma. E ali, aí eles faziam a festa ali. E uhum, além da igreja brasileira, um antigo capitão, o senhor Antônio Martins, também fez a festa na porta da casa dele. uhum. Ele é uma figura bem simbólica Ele é uma também, né? figura simbólica. Uhum. Hoje tem quem que é o vivo mais antigo do Congado? No momento eu não sei te falar, Uhum. mas Mas existem pessoas né? Eu tô perguntando isso até para a gente poder ouvir essas pessoas, né? eu busco muita informação com os mais velhos que eu conheço, mas a gente pode ter como exemplo aí hoje. Não são muitos velhos, mas que sabe te falar, a gente tem o Vardo Lúcio, Uhum. capitão do Congo Vilão. A gente tem o Baltazar Abóbora. A gente tem o Zezinho Abóbora. Isso, essa família de abóbora é tradicional no Congado, Tradicional. né? Uhum. As crianças, elas, na sua opinião, elas participando, elas garantem uma continuidade dessa tradição? As crianças que começaram com o gado, como eu te disse, as crianças que viram a primeira aparição de Nossa Senhora. Uhum. Então foi através Foi delas. através das crianças. Então essas iniciativas como, por exemplo, a Congada Mirim, A nas Congada nas escolas, escolas. você acha que incentiva bastante? Demais. E por parte das pessoas que assistem à festa, que observam, o que que elas podem fazer para valorizar mais a festa, João, o Congado? Eu acho que hoje deveria ter por parte de toda a população, não só dourense, mas os visitantes que vêm assistir à festa, ter mais parte por um respeito com os congadeiros. Em que sentido? No sentido de que muitas das vezes os congadeiros têm horários a cumprir. Uhum. E muitas pessoas acham que por a gente estar andando na rua, a gente pode poder parar, cantar ali para elas. Sei, não é bem assim, não. Não é bem Porque é assim. cansativo, né? Não, e além de ser cansativo, a gente tem horário a cumprir. Uhum, E a gente tem obrigação com os festeiros. E uhum. muitas das vezes também, quando a gente vai no almoço ou no café, os demais devotos que ali estão querem adentrar antes da guarda. Sei. E minha avó sempre me ensinou que a promessa é válida e paga a partir do momento que o terno ali cantou, chegou, cantou e dançou e alimentou. Uhum. Sim. Ali a promessa foi paga. Por quê? Eu até falo, a partir do momento quando eu estou dançando, eu sou um discípulo, um intercessor, Nossa Senhora. É isso mesmo. Estou ali em função dela. João, aí no final tem outro símbolo que a gente esqueceu de falar, a cavalhada. A cavalhada, o maior significado dela é entre as brigas dos mouros e dos romanos. Uhum. Se guerrilhavam. Mas eu já escutei por outros capitães e por outros antigos contarem que também naquela época existia cavalaria que vigiava os negros.
que corriam atrás dos negros. Uhum. Entendi. Então, essa é a explicação. É, Mais algum símbolo que eu, porventura, tenha esquecido? Agora, o descimento dos o mastros, descimento dos mastros, que marca. que marca o começo da festa do próximo ano. Aí você falou uma coisa que eu não sabia, porque eu achava que marcava o fim da festa. Não. A O- partir do momento que desce os mastros, já se começa uma nova festa. Ah, tá. A festa nunca se acaba. Uhum. Ela simplesmente Se renova. se renova. Interessante você falar isso, porque outra coisa que você falou que eu não sabia é que existe um motivo para a festa ser no mês de agosto. É, por quê? É, toda cidade tem uma data para ser realizada a festa. Em meio às pesquisas que eu vim realizando, eu notei pelo seguinte: o quem fazia a festa era mais o povo da área rural. Certo. E no observar o perímetro onde a área rural tem-se mais um tempo livre é entre as estações, que é no mês de agosto, Que não tem colheita, né? que não tem colheita e não tem plantação. Uhum. Ou vamos tratar de um gado, ou então ele acabando de fazer uma aração. Sim. Então o que que acontece? E além de tudo, dia 15 de agosto era o marco da festa. É dia de Nossa Senhora? Não. Era dia de Assunção ao Santo Rosário. Ah, tá. Uhum. Por isso Continua sendo, né? continua sendo. Uhum. Mas o que que acontece? Devido a anos atrás, já observaram que a festa ia agregar algo para o município e ia alcançar a grandiosidade que temos hoje. Uhum. Então mudaram. Para que a festa não acontecesse dia 14, 15, 16 e 17, mudaram para o final mais próximo do dia 15. Entendi. E sempre os 4 dias. Sempre os 4 dias. A festa do Rosário, assim como a gente conhece aqui, né, o Congado, acontece só em Minas Gerais? Não, os estados que acontecem são Minas, São Paulo, Rio e Goiás. No Rio existe também. Também existe. E entre as festas que você já presenciou, você consegue, não é porque só você mora, não é só porque você mora em Dores, mas você acha que a festa daqui realmente é a mais bonita do estado? Sim, mas tem vários motivos. Umas porque Douros no Dayá é a única cidade onde que todas as associações de Congado existentes realizam a festa só. Hum, E outra é toda a cidade em prol da festa. Você falou, o primeiro ponto é porque em algumas cidades a gente vê que existem mais de uma festa Não é? feita durante o ano por uma e por outra Uhum, associação, né? sim, Apesar de você ter falado da união que é necessária, nesse sentido aí, Dores, né, tem essa característica. E o que mais? Por toda a cidade por toda a cidade se mobilizar, se mobilizando. né, em torno. Em meio parte, a Congado é até um ecumenismo. Uhum. Porque por parte de muitos a gente vê, mas muitos não gostam que se falam, porque você tem o católico, o espírita, o umbandista, o candombecista, até evangélicos participam da festa por gostar. Uhum. Mas tem o receio pela discriminação ou do pastor ou de É. algum outro congregador discriminar. Uhum. No fim das contas, é tudo sobre a fé mesmo, né? Tudo sobre a fé. Entendi, João. No momento da festa, eu falo para todo mundo que a nossa cidade se torna um palco de fé, devoção da cultura de matriz africana em honra a Nossa Senhora do Rosário. Uhum. Então, todos nós devemos de aproveitar deste momento para buscar aquilo que precisamos e que nos agregue. Uhum. Como eu falei mesmo, né? Porque eu acho que perguntei isso sobre a questão do preconceito mesmo que existe com relação às manifestações culturais de matriz africana, principalmente a Umbanda, né? O Candomblé, que são, por muitas pessoas, mal vistas, né? Então a gente vê que existe uma sopa mesmo, né? Porque o Brasil é uma sopa cultural, né? Tá tudo misturado Tudo ali. misturado. O Brasil é a maior mistura mundial que a gente existe no mundo. É verdade. Porque tem de tudo, né? Tem de tudo. Obrigada por ter vindo aqui conversar comigo, com a gente, falar um pouquinho mais sobre a sua experiência, né? E o que que você também já aprendeu sobre isso. É um constante aprendizado, né, João? É bastante. Obrigada. Hoje eu busco agregar e ajudar a todos que estão no Congado
E digo para todo mundo: aquele que vê o Congado pelo um ponto de vista de algo só belo, tenta enxergar pelo lado da fé. É onde iremos acabar com esse conceito que a gente tem de farda cara, de um Uhum, tá mais bonito do que o outro. uhum. É enxergar além das aparências, né? É, além das aparências. Porque assim, acaba que a gente começa, finaliza o assunto e volta em outro, né? Uhum. É porque a gente percebe mesmo que existe em alguns grupos, a gente vê que existe uma pompa, existe Existe. uma vaidade. E aí você olha para um terno de origem, um terno tradicional, e ele não tem essa pompa, né? Não tem esse luxo, É. essa coisa nova, né? E ele, muitas vezes, ele te toca de uma forma diferente, né? Para quem está assistindo ali. O canto é mais doído, parece. É. Ah, né? Existe uma melodia Sofrida. mais sofrida, né? O toque do tambor vai no fundo da alma. E aí você tem esse contraste, né? Uhum. De um outro grupo renovado, novo, e que, no entanto, tem uma fé também renovada, né? É interessante isso, porque são realidades diferentes, mas que se encontram ali, né? Então todo mundo vira devoto de Nossa Senhora no momento em que todo mundo é igual, né, João? Então a gente não Uhum. pode enxergar essas diferenças, né? Não, Só que tem que ter cuidado para não exagerar. exagerar. É isso. E não deixar de lado o que realmente importa. Igual você disse sobre os ternos de enfeite, eu sempre falo o seguinte: não gosto de usar o termo terno de enfeite em momento algum. Uhum, Eu acho um termo vulgar, mas eu digo para todo mundo: são ternos não originados de uhum. cultura africana ou indígena, mas sim de uma cultura brasileira e europeia no mesmo sentido de fé. Ótimo. Ótima definição. Então, realmente, o terno de enfeite ficou pejorativo, né? Ficou parecendo que Ficou. ele tá ali só para enfeitar. Só tá ali. No momento que eu acho que a gente até fala terno de enfeite, eu desmereço até a fé do próximo. Tem razão. Porque você deixa de ver aquilo que realmente importa, Eu né? deixo de lado, eu deixo de lado a fé do congadeiro. O lado Uhum, congadeiro da pessoa deixa de existir. uhum. Faz sentido. Muito bom. Muito aprendizado com você aqui hoje, viu? Eu que te agradeço. Muito obrigado. Obrigada a você. Tamo junto. Sempre que quiser, né, utilizar desse espaço aqui para divulgar também, trocar ideia. Eu estou à disposição de vocês, de qualquer um que queira buscar algo sobre o Congado e também que queira me ensinar, porque sempre buscando aprender para que teremos um futuro melhor. É isso aí. Obrigado a Obrigada, João. vocês. E para você que acompanhou a gente, obrigada também. E continue ligado aqui no Sol em Prosa, o podcast da Sol. Até mais. Tchau, tchau.